Exames laboratoriais aplicados ao diabetes mellitus tipo 2. Nessa aula eu vou estar falando sobre glicemia, hemoglobina glicada, glicemia casual, como interpretar um exame e explicar isso para o teu aluno e entregar resultado. Porque nós sabemos que o exercício físico, a reeducação nutricional, o uso de fármaco, que quem vai prescrever isso é o médico, tudo isso tem uma relação com a melhora do metabolismo da glicose e pode reduzir sim esses marcadores bioquímicos relacionados ao metabolismo da glicose. Essa aula foi pautada na última diretriz brasileira de diabetes, que foi publicada agora em 2021/2022. Teve uma atualização, uma revisão, que é a versão de 2023, que é essa versão que está aparecendo aqui na tela para vocês. E o primeiro ponto da diretriz, olha que interessante, uma recomendação. É recomendado utilizar como critério de diagnóstico a glicemia em jejum. Você pode utilizar, inclusive, por meio do glicosímetro que você faz, a punção digital, você consegue mensurar isso. Se ela tiver maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. A glicemia também, 2 horas após uma sobrecarga de 75 gramas de glicose, que esse exame você faz lá quando você vai ao médico, ou um outro padrão muito utilizado, que muitos consideram padrão de referência, a hemoglobina glicada, se ela tiver maior ou igual que 6,5%. Agora que aqui vem um pulo do gato, que é necessário que 2 exames estejam alterados para o clínico, para o médico fechar o diagnóstico. E isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você recebeu um paciente, você pegou o exame, cara crachá, olhou o exame, deu lá 150 miligramas por decilitro. Você já liga o sinal de alerta, porque esse exame está elevado. O marcador, a glicemia em jejum está acima do recomendado, 150. Quando você olha o outro exame, no caso pode ser hemoglobina glicada, deu lá 6,7%. Também está elevado, passou de 6,5%. 2 exames alterados, possivelmente a pessoa tem o quê? Diabetes, um distúrbio do metabolismo da glicose. E ela vai ter que se cuidar. Só que o clínico, o médico, ele não vai olhar apenas também o exame, e você também não pode fazer isso. É importante analisar os sintomas, a sintomatologia. Um exemplo que o paciente com diabetes tem: glicosúria, poliúria, muita sede, perda de peso não intencional. Ele pode ter problemas aí micro e macrovasculares, como a retinopatia, que se ele não cuida, tem o risco de cegueira, neuropatia periférica. Isso quando ele não cuida, são sintomas. O médico também vai analisar os sintomas. E se apenas um exame estiver alterado, vamos lá, uma glicemia de 120, 130, 120 seria pré-diabetes, 130 poderia ser diabetes. Se somente um exame estiver alterado, ele tem que ser repetido para a confirmação. Porque nós sabemos que existem erros pré-analíticos, analíticos, pós-analíticos, que acontecem ali no laboratório. O paciente não seguiu o jejum, não seguiu uma recomendação, foi um dia atípico. Isso também é importante. Veja que isso está na diretriz. Aqui são os critérios de diagnóstico para o diabetes. O primeiro critério é a glicemia em jejum, porque é muito utilizada. E muitos podem perguntar quantas horas, Odilon, em jejum? Normalmente, a partir de 8 horas, você já considera uma glicemia em jejum. Tem até uma recomendação aqui, um asterisco, quando você olha a tabela da diretriz. O ideal é que você tenha uma glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro. E aqui as pessoas pecam também. A pessoa está lá com 98, com 99. Estou de boa na lagoa. Não está, porque você já está muito próximo do pré-diabetes. Pré-diabetes seria aqui, entre 100 a 126. Ou, no caso, abaixo de 126, 100 a 125. E o diabetes mellitus, se for igual ou maior que 126 miligramas por decilitro. Uma outra glicemia que muitas pessoas podem utilizar, que eles atualizaram porque não estava nessa última diretriz, é a glicemia casual ou ao acaso. Essa glicemia você pode avaliar a qualquer momento, não precisa do jejum. Lógico que ela carrega mais erros, mas se você verifica glicemia casual ou ao acaso acima de 200 ou igual a 200 miligramas por decilitro, já vai ligar o sinal de alerta, porque pode ser também diabetes mellitus tipo 2. Aqui nós temos um teste específico que é o TOTG, em que você vai receber 75 gramas de glicose. É um xarope muito, 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 muito doce. Eu sei que todo xarope é doce, mas esse é muito, 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 muito doce. Veja que mamão doce.
E aí você vai ficar analisando a cada 30 minutos, normalmente, a glicemia, até 2 horas. Então, se após 2 horas estiver acima de 200 ou igual a 200 miligramas por decilitro, a pessoa tem uma dificuldade em metabolizar a glicose, já deve ter uma resistência insulínica, ele pode ser classificado com diabetes mellitus tipo 2. E o último exame, não menos importante, como eu falei para vocês, é a famosa hemoglobina glicada. Existe um processo chamado de glicação, que é quando você liga a hemoglobina com a glicose. Essa glicação, se ela estiver alta, é porque está tendo muita glicose, muito açúcar no sangue, e essa glicação pode indicar, esse excesso pode indicar, sim, distúrbio do metabolismo da glicose. Se tiver igual ou acima de 6,5%, em percentual aqui, a unidade, a pessoa pode ter diabetes mellitus tipo 2. Se tiver entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes. O recomendado é que você fique abaixo de 5,7. Aqui um exemplo de uma figura bem interessante em que o paciente ele fez o exame, ele chegou com a glicemia abaixo de 100, esse aqui está em jejum, e temos outro paciente que tem diabetes. Observa que o paciente que não tem diabetes, o sem diabetes, ele está com uma glicemia abaixo de 100, tomou aqui o xarope, bem doce, tem um pico da glicemia, mas depois ela volta a reduzir. O paciente que tem diabetes já chega com uma glicemia acima de 100, já está aqui próximo de 140 miligramas por decilitro, tomou e olha a dificuldade para metabolizar essa glicose aqui, ó, possivelmente por conta de uma resistência insulínica. Teve um pico próximo de 200, ó, quando chegou em 2 horas aqui, ficou muito próximo de 200, possivelmente essa pessoa já tem o quê? Diabetes mellitus tipo 2. E o decaimento é muito mais lento quando você compara com um paciente que não tem diabetes. Esse é um gráfico bem interessante que a gente chama de curva de tolerância à glicose para avaliar essa relação aí do metabolismo da glicose. O outro exame que eu falei para vocês que muitos consideram padrão de referência, alguns chamam até de padrão ouro, é a famosa hemoglobina glicada que tem uma relação com a glicemia em jejum. Observe que aqui abaixo nós temos a glicemia e aqui em cima a hemoglobina glicada. Quanto maior essa glicemia, maior o nível de hemoglobina glicada. Quando o paciente tem uma glicemia de 154, isso é uma estimativa, tá? Uma estimativa de 7% de hemoglobina glicada. Lembra, passou de 6,5, vai sentar na graxa. Você quer sentar na graxa hoje? Por quê? Vai ser diagnosticado com diabetes. Outro exemplo aqui, 183, possivelmente uma hemoglobina glicada de 8, que já está muito elevado. Quanto maior o nível de hemoglobina glicada, maior o risco de problemas aí micro e macrovasculares. Temos que controlar essa hemoglobina glicada. Esse exame também é interessante porque ele pega o cara na mentira. Como assim, Odilon? A glicemia em jejum, ela até pode baixar com uma dieta marota, aquela dieta de 1 semana, 2 semanas, porque eu atendo pessoas que têm diabetes e o paciente ele tem uma certa malandragem. Ele sabe que vai fazer o exame. O que que ele faz? Dieta marota. Só que a glicemia em jejum até pode baixar de maneira mais rápida, mas a hemoglobina glicada não. Então é o exame que vai pegar o cara na mentira, porque a glicemia até pode baixar, mas a hemoglobina glicada não vai baixar. Isso é interessante desse exame. Um outro problema que também está na diretriz é a relação do distúrbio do metabolismo da glicose, do diabetes, com a doença hepática gordurosa metabólica. Isso é importante porque normalmente o paciente que tem diabetes, ele tem um risco, não é que ele vai ter a doença, mas ele tem um risco maior de ter a doença hepática gordurosa metabólica. E muitas pessoas vão logo pensar na famosa esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A gente tem que lembrar que a gordura ela tem uma relação também com o metabolismo da glicose. O excesso de gordura está associado com a expressão de adipocetocinas. Uma delas é a resistina, que tem relação com resistência insulínica. Se você recebe aquele paciente que tem um perímetro de cintura muito elevado, esse pode ser um risco, né? Que ele vai ter, mas é um risco para a doença hepática gordurosa metabólica e também para o diabetes mellitus. Aí você pode avaliar isso no seu consultório, você que é nutricionista, profissional de educação física, simplesmente utilizando um glicosímetro. É uma opção. Se você não tem um glicosímetro, você pode investir, mas também peça os exames laboratoriais, porque acaba sendo muito mais completo. Mas se o paciente não tem nenhum exame, você pode solicitar e avaliar a glicemia em jejum ou casual. Lembrando que a casual tem que ficar abaixo de
200, glicemia casual ou ao acaso. E a glicemia em jejum, preferencialmente abaixo de 100 miligramas por decilitro. Aqui temos um exemplo, um estudo de caso para vocês começarem a entender. Quando eu recebo um exame laboratorial, eu não olho o valor de referência porque normalmente o exame é uma referência do laboratório. Eu prefiro utilizar das diretrizes, que é um material muito mais atualizado. Quando nós vimos lá na diretriz, olha essa hemoglobina glicada, 7,4. Qual é a recomendação? A recomendação é ficar abaixo de 5,7. Entre 5,7 e 6,4 é pré-diabetes. Passou de 6,5 é o quê? Diabetes. Então, essa hemoglobina glicada já está bem elevada. Mas eu não posso confirmar isso olhando só um exame. Eu preciso de pelo menos 2 exames alterados para que eu consiga ter uma base de um possível diagnóstico. Lembrando que quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Mas se tiver tudo alterado, você pode encaminhar esse paciente ao médico. Vamos olhar um outro exame e bateu. Quando eu olho aqui a glicose plasmática ou glicemia em jejum, que é a mesma coisa, olha quanto deu. 147 miligramas por decilitro. Passou de 126. Se tiver igual ou maior que 126, é diabetes. 2 exames alterados, possivelmente esse paciente tem diabetes. Na verdade, eu conheço o paciente, ele tem diabetes mellitus tipo 2, utiliza alguns fármacos aí para controlar, mas é só um exemplo para vocês olharem o exame laboratorial com muita cautela e carinho. E um outro ponto, quando o paciente ele tem alguma hemoglobinopatia, por exemplo, uma anemia severa, a gente desconsidera os valores de hemoglobina glicada por conta que está alterando ali a molécula, a hemoglobina. Não confundir hemoglobina com hemoglobina glicada. Hemoglobina é um marcador utilizado para diagnóstico da anemia. Hemoglobina glicada, do diabetes mellitus tipo 2. O que você pode fazer para entregar um resultado interessante? Se você sabe que tem um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, você sabe que o exercício ajuda, a reeducação nutricional ajuda, monte um gráfico e faça o acompanhamento. Isso é muito importante. Olha esse paciente aqui, chegou com uma glicemia próxima aqui de 180 miligramas por decilitro. E a cada mês ele foi baixando. Até que no final ele ficou muito próximo aqui de 120 miligramas por decilitro no quarto mês. Olha que interessante. Você está mostrando o resultado. Quando você começa a apresentar resultado, o teu paciente fica motivado, você fica motivado, o paciente não vai faltar tanto treinamento e ele vai continuar treinando ou sendo atendido por você, porque o que ele espera? É o resultado. Está aqui uma forma de você entregar resultado. A avaliação física, a parte clínica, ela é importante. Um outro exemplo aqui, como eu disse, a hemoglobina glicada é interessante avaliar a cada 3 meses ou 4 meses. Eu coloquei aqui uma distância, um espaçamento um pouco maior, dependendo do paciente, você pode fazer isso também. Interessante, não avalie abaixo de 3 meses a hemoglobina glicada. Começou com uma hemoglobina glicada de 6,9, no 12º mês baixou, bem interessante, 6,3, uma redução aqui clinicamente muito importante, e você está entregando o que ele mais quer, o resultado. Você pode fazer isso, faça isso, seja um profissional diferente. Um outro marcador que você também pode encontrar nos exames laboratoriais, nós falamos da glicemia, glicemia casual, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, teste de tolerância oral à glicose, mas tem um outro que é a Roma-IR. É um cálculo muito simples que você vai fazer com a glicemia e com a insulina. Ou você pode utilizar essa primeira equação ou a equação que está aqui abaixo. Não precisa calcular porque já vem no exame, mas só para vocês saberem que a Roma-IR tem uma relação com a resistência insulínica. Se está elevado, você já se preocupa com seu paciente. O ponto de corte da Roma-IR, ele costuma variar, depende muito da população. Então, quando você pega os dados da diretriz, eles colocam um ponto de corte aqui de 2,7, para adolescentes, 4, pós-puber 2,9, uma diferença entre o sexo. Como o ponto de corte ele acaba sendo um pouco impreciso, é interessante que você compare ele com ele mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Você recebeu um paciente que tinha, sei lá, 3 de Roma-IR, ele baixou para 2,5. Ele já reduziu, isso é resultado. A Odilon não veio no exame Roma-IR, mas tem a insulina e eu tenho a glicemia. Você pode calcular também. Isso também é interessante. É importante que você entenda de onde é que vem a equação da Roma-IR. E um dos pontos mais importantes também que eu considero que está na diretriz, que eles utilizam alguns critérios para o rastreamento. Ou seja, para saber se a pessoa tem maior risco, se tem ou não diabetes mellitus tipo 2.
Um rastreamento que interessante, é um critério universal, é a idade. Pessoas a partir dos 45 anos, elas têm que fazer essa análise, pelo menos aí uma vez por ano, fazer um exame laboratorial, ir ao médico, ir ao endócrino, enfim. Agora, se a pessoa tiver sobrepeso ou obesidade, mais um fator de risco, desses que eu vou citar aqui abaixo, tem que fazer o rastreamento. Então, o paciente tem sobrepeso ou obesidade, mas tem histórico de familiar. Alguém na família tem lá diabetes mellitus. Etnia de alto risco, afrodescendente, a pessoa hispânica, os indígenas. Se ele tiver obesidade ou sobrepeso, mais histórico de doença cardiovascular. Se ele tiver sobrepeso, mais hipertensão, o HDL menor que 35 miligramas por decilitro, uma hipertrigliceridemia, que seria acima de 250, mulher com síndrome dos ovários policísticos. Se ele for sedentário, o famoso pangaré, são critérios. E a mensagem para a gente levar para casa, que o diagnóstico do diabetes mellitus, ele acontece na presença de uma glicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro e uma hemoglobina glicada igual ou maior que 6,5% e uma mesma amostra de sangue. É importante que 2 exames estejam alterados. Eu vou até repetir, 2 exames estejam alterados numa mesma amostra. Se apenas um exame estiver alterado, é importante que você repita. Ah, mas continua elevado. Então, possivelmente tem diabetes. E eu falei também da importância de analisar os sintomas. E o clínico ele vai fazer isso com maestria. A análise dos sintomas é muito importante. E é recomendado o rastreamento para todas as pessoas com 45 anos ou mais. Eu não estou ainda nessa idade. Estou com 34 anos. Estou bem aí. Não preciso fazer, mas eu faço todo ano. Mesmo sem fator de risco, olha que interessante. E para pessoas com sobrepeso ou obesidade, que tenham pelo menos um fator de risco adicional para o diabetes mellitus tipo 2. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa aula, exame laboratorial no diabetes, coloca aqui nos comentários e a gente se vê. Até a próxima aula. Aquele abraço. Go, go.